Bom dia! Então, estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos ler Juízes capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse. Durante 7 anos, os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas e escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei, você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Olha o que aconteceu aqui. Gideão, ele era um homem que pertencia à tribo de Israel, povo de Deus. Só que esse povo aqui, os seus antepassados ali, os seus pais, seus avós, quando eles entraram na terra, Deus havia dito que não era para eles servirem aos deuses dos amorreus, aos deuses dos midianitas. E eles fizeram tudo contrário daquilo que Deus ordenou. Eles pagaram o preço. Eles foram escravizados. Se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver por que juízes. Juízes eram estas pessoas aqui, como Gideão, que eram levantadas por Deus toda vez que o povo se voltava para ele. Quando o povo estava sendo escravizado de uma certa forma por outro povo, por alguma coisa, por algum motivo, eles lembravam que Deus existia, aí eles oravam
Deus mostrava o porquê que eles estavam passando por aquela situação, levantava um juiz na sua infinita misericórdia. Gideão, Sansão, Samuel, e entre outros aqui, se você ler, você vai ver que foram levantados, homens foram levantados aqui para livrar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Aqui, o Gideão, ele estava se sentindo rejeitado, excluído. Sabendo a grandeza de Deus, todas as histórias que os seus antepassados haviam relatado sobre desde a saída do Egito, tudo que eles enfrentaram no deserto, as 7 pragas, enfim, eles mesmo assim foram servir outros deuses, eles desobedeceram a Deus. E o que o Gideão estava fazendo? Num ato de desespero, de sobrevivência, aquele homem foi para um lagar, aonde eram pisadas uvas para se fazer o vinho. Só que como naquela época, naquele momento, não era ainda o tempo de dar uvas, a estação das uvas, né? O que aconteceu? Ele pensou, eu vou malhar trigo no lagar, porque aqui eles não vão procurar. Como não é época de vinho, de uva, eles vão procurar trigo, e trigo aqui, ninguém vai desconfiar que vai ter trigo guardado num lagar. E ele estava ali. Era um homem que ele temia Deus, mas ele estava oprimido. Ele estava vivendo uma opressão terrível, porque esses povos aqui, eles representavam o diabo e os seus demônios. Eram pessoas que vinham, levavam tudo. E esse povo aqui, assim mesmo como o Gideão ele estava sem esperança. Uma pessoa que já não cria mais. Ele estava se sentindo rejeitado, abandonado. Só que ele, quando Deus disse aqui, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Ou seja, Deus disse aqui, eu os livrei dos egípcios, dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Eles rejeitaram a Deus. Você já parou para analisar quantas vezes Deus foi rejeitado, abandonado, caluniado? Deus, ele diz lá, né, que ele fala ali, eu não me lembro se é em Êxodo, é Números ali, que Deus diz assim, ou Deuteronômio, Josué, não, foi lá na saída, foi bem quando eles estavam indo para a terra, né, foi lá em Deuteronômio que eles estavam só murmurando contra Deus. E Deus disse para eles, Deus disse para o Moisés, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? É para você ver o quanto Deus sofre, da mesma forma que nós sofremos. Rejeição, abandono, traumas, traição, Deus também. Deus, ele passa por isso todos os dias. Pessoas o rejeitam, culpam, abandonam, deixam ele de lado, priorizam outros deuses, outras coisas, fazem às vezes da sua família um Deus, do seu trabalho um Deus, e esquecem do principal Deus. E daí as coisas se levantam, os midianitas, vinha ali, né? Os israelitas se escondiam nas cavernas para fugir deles. Daí eles ainda se juntavam, gente. Eles se juntavam para se levantar contra o povo de Israel. Vinham midianitas, vinham aí
se juntavam com os povos do deserto para saquear, para levar tudo o que era deles. O Gideão, quando o anjo disse aquilo para ele, eu sou um homem de valor. Ele não se via assim. Gideão, ele estava tão enfraquecido pelas lutas, exausto de tanta tribulação, de tanta opressão, que ele já não acreditava mais. Quando Deus falou para ele que ele era um homem escolhido, que Deus era com ele e que ele iria livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, olha o que ele disse aqui. Senhor, como posso libertar Israel? Ele fez uma pergunta para Deus. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você já pensou? O sentimento deste homem, os traumas, as rejeições, ele tinha um complexo de inferioridade tão grande, ele não se achava merecedor de estar sendo chamado por Deus. Era para aquele homem ter dito, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Não, ele disse, eu, Senhor, a minha família é a mais pobre. Eu sou menos importante. Você pode se achar o menos importante para alguém, mas para Deus você não é. Para Deus você tem valor, porque Ele mandou Jesus morrer na cruz por você, por mim. Jesus padeceu pela minha dor, pela minha culpa, pela tua dor, pelo nosso pecado. Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído, abandonado, e ele venceu tudo isso. Muitos problemas vêm, muitas situações se levantam na nossa vida para nos deixar assim como Gideão, prostrados, desanimados, inferiorizados, nos questionando a Deus, murmurando contra Deus. Quando Deus disse para Moisés, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Olha o que Deus disse aqui. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos povos que lutaram contra vocês ali naquela terra. E eles vinham falar que Deus não amava eles, que Deus não se importava com eles, que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto, gente. Se eles saíram de lá com uma promessa de entrar numa terra que manava leite e mel, eles não precisaram trabalhar por 40 anos, eles não foram mais escravos de ninguém, só deles mesmos. Eles foram escravos da culpa, do medo, da rejeição, de abandono. Eles tinham uma mente tão escravizada no Egito que eles não conseguiam ver a terra prometida como Josué e Caleb viram quando Deus falou para eles que a terra ia ser assim e assim assado. Da forma como eles imaginaram, quando eles foram ver a terra, eles disseram que da forma como estava no coração deles, assim era a terra. Muito melhor, porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Aqueles dois homens, eles não se deixaram contaminar por mentes obesas, por pessoas que viviam escravas dos seus medos, das suas culpas, pessoas que não tinham, eles não se achavam merecedores de entrar naquela terra. Porque quando eles foram olhar aquela terra, gente, a mesma coisa que o Josué e o Caleb viram, eles também. Só que eles olharam os gigantes, eles olharam as dificuldades,
eles só viram problemas, porque era isso que estava no coração deles. Eles continuavam escravizados em algo, inferiorizados, porque eles foram escravos por tantos anos, que quando eles foram livres, eles não se achavam merecedores. Eu creio que quando eles foram olhar aquela terra, eles não se achavam merecedores. Quantas pessoas têm perdido e deixado de viver o melhor de Deus por causa do complexo de inferioridade, por se acharem inferiores, não merecedoras. Então liberte-se desses deuses estranhos que têm te prendido. Liberte-se do medo, liberte-se da rejeição, liberte-se do complexo de inferioridade, liberte-se da culpa, da raiz de amargura, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Entre na terra. Entre na terra. Viva a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou para mim e para você. Deixe de ser escravo do medo, escravo do pecado, escravo da religiosidade, escravo da idolatria. Tem pessoas que são escravas na religiosidade, que não conseguem viver e desfrutar do melhor que Deus tem para elas. Elas estão com uma mente cauterizada. Pessoas que não mudam o seu pensamento, como a palavra diz, transformai o vosso pensamento, o vosso entendimento, a forma de ver as coisas. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos de Deus. Por que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Deus usou esse homem aqui. Com 300 homens, ele venceu. Se você quiser ler todo o capítulo, os capítulos seguintes, leia, vai acho que do 6 ao 8. Como Deus usou esse homem e 300 homens para vencer, gente, um exército, uma multidão, como eles mesmos diziam aqui, eram tantos que eles pareciam gafanhotos. Vocês já viram nuvem de gafanhoto? Aquilo parece que nunca tem fim. É terrível quando a gente vê nos filmes, nos discovers, como os gafanhotos, assim aqueles homens vinham, pegavam tudo, comiam tudo, levavam tudo, gente, devoravam em segundos, eles deixavam somente migalhas para o povo viver, para poder trabalhar de novo para eles, para que depois eles viessem e roubassem tudo de novo, novamente. E assim é. Quando a pessoa não se liberta disso, ela vive sempre voltando, sempre cometendo o mesmo erro, sempre praticando as velhas práticas. Então mude isso. Deus, ele é contigo. Você tem valor. Jesus morreu por você para te resgatar. Ele já te resgatou, ele já te comprou, ele já pagou um preço. Então para de sofrer. Para de se achar não merecedor, porque você é merecedor do sacrifício da cruz. Se liberte disso. Livre-se das paixões do mundo. Livre-se daquilo que tem te prendido. Livre-se da raiz de amargura, das armadilhas de ofensas que o diabo tem lançado e tem prendido muitas pessoas. Liberte-se disso. Liberte a tua mente. E viva o melhor, gente. Viva o hoje. Viva o presente que Deus tem para você. E um futuro promissor é o que Ele tem para mim e para você. Mas nós só vamos viver esse futuro se nós aprendermos a nos desprender do passado e viver o hoje com Deus, curados, libertos, transformados, porque pessoas curadas curam, feridas ferem, amarguradas lançam amarguras, aquele fel. Sabe aquela pessoa que destila o veneno, porque ela está assim. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Não olhe para os outros com um olhar julgador. Você não é juiz de ninguém.
E com a mesma balança que eu medi, vai ser medido para mim. Eu não posso julgar ninguém. Eu preciso olhar, ouvir as pessoas sem julgamento. Saber que toda causa ela tem uma consequência. Essa foi a consequência do pecado do povo de Deus. Ter abandonado ele, ter rejeitado ele e adorado falsos deuses. Todo erro tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. A culpa não é dele, é nossa. Nós precisamos reconhecer, abandonar essas coisas. Quero que você reflita nesta palavra. Tinha muito mais para ser dito, mas quem sabe eu continuo no próximo devocional. Mas eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que esta palavra entre na alma delas, no coração, na mente, e que verdadeiramente elas sejam libertas do complexo de inferioridade, que elas se valorizem, que elas valorizem o que elas têm, porque elas são um ser, elas são alguém, o Espírito Santo se move em você. Que você guarde esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo ministre mais ao teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.